Olá a todos e todas. Nós vamos falar hoje aqui no nosso projeto integrador sobre a questão das obras do Cândido Portinari e como nós vamos fazer aí a contação de histórias em espaços educacionais, né, não formais aí. Então a gente vai trabalhar com uma obra do Cândido Portinari, pintor brasileiro muito famoso, e nós vamos fazer uma visita aos dois principais museus, inclusive, que têm obras e que tratam um pouco da história do Cândido Portinari e da produção cultural e artística que ele acabou criando aí ao longo do seu período como pintor no nosso país, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o Cândido Portinari, que a gente vai dar um pulo na casa dele, inclusive, que hoje é um grande museu conhecido aí. O Cândido Portinari foi um pintor brasileiro, tá? Ele é um dos principais nomes aí representantes do movimento artístico chamado de modernismo, tá? E as obras dele foram tão importantes que acabaram realmente conseguindo aí uma projeção internacional, tá? Tanto que tem lá na ONU, inclusive, o painel de Guerra e Paz, que é de autoria dele, que fica lá em Nova York, na sede da ONU em Nova York, e ele também produziu a chamada série Imigrantes, né, que faz parte, inclusive, do acervo do Museu de Arte de São Paulo, MASP, mais conhecido como MASP. E o que nós vamos fazer hoje é contar um pouco da história, né, dessa obra mais importante que a gente vai usar, inclusive, como tema do nosso trabalho para vocês, que seria a obra Os Retirantes, né, que fala um pouco sobre a vinda de famílias imigrantes nordestinas que estão saindo das suas regiões de origem para ir para uma outra área, para ir para uma nova terra que possa ter mais oportunidades aí, tá? E como isso funciona, né, na vida deles, como isso, na verdade, vai impactar na vida deles. Esse seria o Cândido Portinari, tá? Esse pintor brasileiro muito famoso aí, brilhante, inclusive a obra que ele pintou que nós vamos usar como objeto de estudo e trabalhar em cima dele, feita em 1944 por ele, tá? E o Museu Casa da Cândido Portinari, inclusive, que a gente vai dar um pulinho lá e vai conhecer um pouco da casa do Cândido Portinari, onde ele cresceu, né? E onde ele tem registrou muitas lembranças que ele teve naquele período enquanto criança. Então ele tem aí, a casa é bem interessante porque os cômodos da casa viraram, né, um espaço de museu com alguns desenhos dele, alguns rabiscos, rascunhos do que ele produziu e também, principalmente aí, da vida dele naquele local, né, que é muito rica, inclusive, ele nos relata lembranças muito interessantes. Então a gente vai conhecer um pouco desse museu. E esse museu, na verdade, era a residência onde o Cândido Portinari, né, acabou morando durante um bom tempo, e ele mesmo fala que existe uma grande ligação muito forte com a terra natal dele, né, as origens, com os seus laços familiares, e ele vai, na verdade, nesse local é que ele vai experimentar a pintura, experimentar a arte, né, e como aquilo vai mudar, né, ele internamente, como ele vai aprofundar as suas técnicas de pintura ao longo dos anos. Então, a casa em si, basicamente tem a casa principal, tem os jardins, né, e as partes do interior aí com obras que foram produzidas por ele, né. Esse museu, inclusive, foi inaugurado em 1970, né, no dia 14 de março, e hoje esse museu, né, essa casa que virou um museu, é mantida pela Secretaria de Cultura e Governo do Estado de São Paulo, né. E aí, obviamente, a ideia principal, claro, é preservar a memória, né, do Cândido Portinari e difundir a história dele aí, principalmente, né, no que ele produziu e no que ele quis retratar com as obras dele, que isso é bem interessante, né. O Museu de Arte de São Paulo, que é fantástico também, fica, obviamente, na cidade de São Paulo, é um dos museus com maior acervo de obras aí, e também vai ter aí a obra do Cândido Portinari, que é Os Retirantes, né? Essa obra, ela tem como papel mostrar a vida difícil do povo nordestino e os motivos que fizeram essas pessoas saírem, né, das suas terras no Nordeste e virem para outras regiões do país, para várias regiões do país. Então a gente tem Sudeste, Centro-Oeste, Sul, né, e como essa migração e como essa mudança de ambiente, mudança de região, como isso impacta em todas as famílias, né, nordestinas, né, tanto nos adultos como também nas crianças. Então a gente vai tentar falar um pouquinho sobre essa parte da cultura, da história dele, dessa obra que ele retrata, na verdade, e como isso vai ser interessante para a gente e para vocês também aí poderem aprender um pouco mais sobre essa realidade dos retirantes, né, como muitos, na verdade, naquela região do Nordeste aí, por questões diversas, né, climáticas, questões fome, seca, acabam por decidir, né, e é um ato de muita coragem, de guardar tudo, o pouco que eles têm e virem para a outra região, tentar aí uma nova oportunidade, tentar aí uma vida nova, e realmente é um ato de muita coragem mesmo. E essa é a obra principal, né, do nosso objeto de estudo, que é Os Retirantes.
né? Essa obra é muito bonita, inclusive, mas que ao mesmo tempo, né, eu digo bonita, mas ao mesmo tempo ela traz para a gente aí uma mensagem, ela nos traz um impacto bem forte, né, no que a gente consegue analisar dela aí, e a gente vai até o museu, né, da casa do Cândido Portinari, e depois a gente vai dar um pulo também no MASP para poder olhar essa obra aí, que é bem interessante também, e tem todo um significado, tem toda uma mensagem que o próprio Cândido Portinari quer nos passar, que vale a pena a gente poder ver, tá? Então agora a gente vai dar um pulo na casa do Cândido Portinari, que no caso aqui nós estamos na parte de uma das partes do jardim da casa dele, né? Onde ele morou, inclusive por boa parte da sua vida. E o mais interessante disso tudo, né, nós vamos entrar aqui na casa, e eu quero mostrar para vocês aqui alguns cômodos da casa, que fizeram parte da história do Cândido em si, né? Então a gente pode observar, por exemplo, aqui, que o Cândido Portinari ele tinha muito dessa questão também de pintar obras de fundo religioso, então a gente percebe, na verdade, aqui uma preocupação muito com isso, tá? Então, aqui no caso, a gente tem pequenos relatos da biografia do Portinari, da sua vida, né? Ele teve o seu irmão Luiz aí como modelo para São João Batista, né? Curiosamente, essa obra que a gente está vendo aqui, essa pintura que ele usou o irmão dele como modelo para poder fazer essa obra, né? João Batista, como consta, na verdade, na história, ele realizava batismos com rito de purificação e para, obviamente, fazer a conversão ao cristianismo, né? Algo parecido com o que se tem hoje com o batismo, né, como um sacramento da Igreja Católica. E é interessante que o Portinari usou o irmão dele como modelo para poder fazer aí a representação de João Batista. Que ele pintou Jesus, e é interessante dessa obra aqui, ó, Santa Luzia, né, foi a irmã dele, a Ida, que acaba posando aí para ser aí a modelo para a pintura dele, né? Luzia de Siracusa, tá? Uma história de uma mulher que foi cristã, que sofreu tormentos, foi morta aí por defender a fé cristã, né? É interessante porque Luzia significa luz, na verdade, é em latim a tradução do nome, e é interessante porque o Portinari usou aí membros da sua família para representar algumas das obras aí no início que ele estava produzindo naquele período. Tá? E aqui São Pedro, ele usou o pai dele, né? O pai de Portinari acaba sendo aí o seu Batista, na verdade, o modelo para pintura da obra de São Pedro, da imagem de São Pedro, né? Todo mundo sabe que Pedro, na verdade, ele é considerado o primeiro papa da Igreja Católica, ele era o chefe do grupo de apóstolos de Jesus, né? E consta, inclusive, essa passagem bem interessante aí, que o Portinari vai usar o pai dele como modelo para essa obra, né? A pintura, a representação dessa obra. Muito bem. A gente está andando aqui pelo jardim da casa dele. Está bem preservado, inclusive, né? Que é mantido, como a gente falou, pela Secretaria de Cultura de São Paulo. E aqui é uma sala principal, tá, da casa do Portinari, onde a gente consegue ver, inclusive, algumas das obras que ele também pintou. A gente está vendo aqui também, são cômodos da casa, só que será a sala dele, né? A sala que ele vivia com a família dele aqui. A gente percebe, no caso aqui, alguns dos rascunhos e pinturas do Portinari, obras que foram recuperadas, inclusive. Isso é bem interessante. A gente percebe, por exemplo, aqui também fortemente a questão religiosa nas obras de Portinari, então ele tem esse componente bem interessante. Aqui, logo na entrada principal da casa, né, antes de chegarmos aí, no caso, a sala principal, a gente vai ter aqui São Jorge, né, uma pintura aí, São Jorge e o Dragão, tá, que o Portinari pintou em 1943, curiosamente um ano antes dele ter pintado aí os Retirantes, tá? Então a gente pode perceber como é importante, né, o papel de Portinari na história, e como ele também tem essa questão muito forte aí com a função social da pintura, né? Como a pintura cumpre um papel social, tá? Um papel de importância aí significativa e realmente que vale a pena, tá? Aqui a gente está vendo algumas das ferramentas que Portinari utilizava para fazer pintura, né? Os pincéis, então a gente vai ver aqui um esticador de tela, então a gente vai ver algumas ferramentas que ele utilizava muito para produzir as suas obras, tá?
Esse museu aqui, ele é aberto à visitação, né? Mas, infelizmente, enquanto a gente está nesse período de pandemia, então a gente está sendo aí, no caso, apenas tem uma oportunidade de visitá-lo virtualmente, o que para a gente é uma grande vantagem nesse momento, né? Não impossibilita, é óbvio que a visita física no local é muito melhor, a gente consegue ter aí uma experiência muito mais enriquecedora nesse contexto, tá? Então, vamos lá. Vou levá-los à cozinha da casa do Portinari. Essas cadeiras aqui eram feitas pelo seu Batista, pelo pai de Cândido Portinari, eram feitas de uma madeira chamada taboa, né, uma planta chamada taboa, e é interessante que ele conta, né, ele narra como ele ia com o pai dele lá para ajudar a derrubar as madeiras, as árvores, para poder conseguir fazer aí a construção dessas cadeiras, e vendiam, na verdade, né, então a gente percebe que aqui seria uma espécie de um fogão a lenha, onde ele morava, né, algumas das panelas que eles tinham, inclusive aí na casa deles. Aqui há uma espécie de receita da polenta italiana que o Portinari, que a família dele aí produzia. Então, tem um passo a passo bem interessante. É bem legal para a gente conhecer um pouco mais esse pintor, né? Até a gente ir até o Museu do MASP, lá em São Paulo, para conhecer a obra que é nosso objeto de estudo aqui de apresentação para vocês, tá? Aqui é o ateliê dele, né, o local onde ele passava o bom tempo produzindo suas pinturas aqui. A gente vê algumas das ferramentas que ele utilizava, né, os seus pincéis. E esse é um dos jardins aqui da parte externa da casa dele, né, que é bem interessante também aqui. Ele teve é uma casa muito bonita, que curiosamente aí é uma casa, na verdade, que está preservada, realmente é um patrimônio, né, e aqui a gente consegue ver a entrada principal da casa onde o Cândido Portinari aí viveu parte de sua vida e parte de sua infância aí, tudo bem? Então agora nós vamos para um outro museu, então a gente vai dar um pulo agora, vamos fazer agora a visitação ao Museu de Arte de São Paulo, que inclusive Desde é sua onde formação estão no ateliê as Pietro obras Perugino, do Rafael Portinari. Sanzio circulava na corte de Urbino e aos 16 anos já recebia encomendas de pinturas. Em 1504, o artista mudou-se para Florença e em seguida para Roma, onde realizou a decoração dos apartamentos papais, entrando em contato com artistas como Leonardo da Vinci e Michelangelo, influências importantes em seu amadurecimento. A pintura do MASP, Ressurreição de Cristo, realizada entre 1499 e 1502, foi alvo de grande discussão entre os historiadores de arte, até ser... A gente percebe Olá, então que logo de cara a bem-vindo ao gente segundo consegue andar do MASP. ver Aqui exibimos obras uma do pequena acervo permanente do contação de museu. história da E origem antes do de você museu, né? começar sua visita, gostaria de lhe contar alguns fatos importantes sobre a história desse espaço, que é único no mundo. O MASP é o primeiro museu moderno do país. Ele foi fundado em 1947 pelo jornalista e empresário brasileiro Assis Chateaubriand, que convidou o crítico e marchand italiano Pietro Maria Bardi para dirigi-lo, função que exerceu por cerca de 45 anos. As primeiras obras de arte do MASP foram selecionadas por Bardi e adquiridas por doações da sociedade local, formando o mais importante acervo de arte europeia do Hemisfério Sul. Hoje, a coleção do MASP reúne mais de 9.000 obras e inclui pinturas, esculturas, objetos, fotografias e vestuário de diversos períodos, abrangendo a produção europeia, africana, asiática e das Américas. Primeiramente instalado na Rua 7 de Abril, no centro da cidade, em 1968 o museu foi transferido para essa sede, na Avenida Paulista. O arrojado projeto é da arquiteta Lina Bobardi e se tornou um marco na história da arquitetura modernista mundial. Com base no uso do vidro e do concreto, Lina Bobardi criou uma arquitetura... Agora a gente Desde sua vai formação no ateliê de avançar. Pietro Perugino, Rafael Sanzio circulava na corte de Urbino e aos 16 anos já recebia... Nós vamos agora até o local onde está a obra do Portinari e os Retirantes. Que é o nosso principal objetivo aqui.
Portinari. Aqui está a obra de Cândido Portinari, que é o nosso principal trabalho aqui, que a gente vai conversar aqui, bater um papo nesse museu que nós estamos aqui. É o autor dos painéis Guerra e Paz, realizados entre 1952 e 56, na sede da ONU, em Nova York. Ele é também autor dos painéis para o edifício do Ministério da Educação e Saúde Pública, no Rio de Janeiro, realizados entre 1936 e 38. Logo depois, em meados de 1940, quando o debate político se acirrava no Brasil e as conquistas trabalhistas se estabeleciam, Portinari teve um grande engajamento político, tendo sido candidato a deputado federal e senador pelo Partido Comunista do Brasil, PCB. Sua obra sintetiza, no campo da arte, os contrastes que marcam a cultura brasileira. Se, por um lado, retratava a elite dominante, por outro lado, pintava a classe trabalhadora, em um estilo que encontra eco na produção artística moderna da América Latina. O MASP possui 18 obras do artista, entre elas O Lavrador de Café, de 1934. Na cena que você vê, o trem está partindo na direção do horizonte, delimitando a plantação de café que ocupa toda a paisagem. Os cabelos... Essa obra aqui, então, pessoal, é a nossa obra... Rapaz negro, tem os nossa obra principal aqui, que nós vamos trabalhar, que é a dos retirantes, tá? Que o Cândido Portinari pintou aí. Então, a gente vai trabalhar em cima do como essa obra é importante, né? Como essa obra trata a questão de como os retirantes nordestinos, como eles, na verdade, tiveram aí, como eu falei anteriormente, muita coragem de realmente sair da sua terra, de muitas dificuldades, e se arriscarem, na verdade, no desconhecido, em terras, né, em regiões do nosso país. A gente observa que nessa obra aqui do retirante que ele está colocando aqui, um aspecto interessante, né, da pintura em si. O que a gente vê nessa pintura é uma família de retirantes, né, imigrantes nordestinos. Eles estão saindo da sua terra para poder fugir aí da miséria, da fome, da seca, da falta de esperança, né, de uma vida melhor. Então a gente percebe que ele vai retratar aqui a família, a gente logo de cara consegue perceber que essa família, na verdade, ela é composta de adultos e crianças, né? Tem um aspecto, inclusive, até mesmo uma atmosfera mais fúnebre, né? Ou seja, mais triste, até um tanto quanto com um aspecto cadavérico até. A gente percebe que são pessoas extremamente magras, né? O que o Portinari ele queria trazer com essa pintura, né? O que ele quis mostrar? Ele quis trazer, na verdade, como a fome, né, do povo nordestino nessas condições, e as expressões que a gente percebe no rosto deles aí, como, na verdade, mostram que eles estão aí desesperados, eles estão lutando, na verdade, aí pela sobrevivência, e buscando, obviamente, né, uma condição de vida melhor, num país tão desigual, tão marcado pela desigualdade social. Então, a gente percebe, na verdade, olha só, esse senhor aqui, segurando uma enxada, né, com a de ponta para cima, a gente vê aqui a mulher carregando o que a gente identifica como sendo aí as coisas da família, ou seja, eles saem apenas com a roupa do corpo e alguma muda de roupa e nada mais, né, eles não têm muita coisa. Então a gente percebe, na verdade, que esse povo nordestino que vai para uma nova região, para eles tudo é muito novo, né, para eles tudo é muito, é diferente, é o desconhecido. E para isso, na verdade, há muita coragem desse deslocamento, dessa migração. E o Cândido Portinari, com essa obra, o que ele nos quer dizer, o que ele nos quer passar, né? Ele quer passar justamente isso, como a sociedade ela é marcada pela desigualdade, como nas regiões como o Nordeste, marcadas historicamente por problemas aí, desde o século XVII, século XVIII, principalmente quando há uma mudança do eixo econômico do Brasil. Agora, o que mais vale a pena agora para a coroa portuguesa, no século XVIII, enquanto nós éramos ainda colônia de Portugal, é a região de Minas Gerais, então a região que vai ter aí a mineração, vai produzir aí extração de ouro, então é o que traz riqueza para Portugal. Enquanto o Nordeste, ele fica um tanto quanto abandonado, meio deixado de lado. E com o passar dos séculos, mesmo o Brasil aí, atualmente, a gente percebe que a região Nordeste ainda carece de muitas necessidades a serem atendidas, né? Então, a gente vai destrinchar um pouco dessa obra e vai verificar alguns pontos principais aqui. Por exemplo, a gente vai identificar as crianças de colo, né?
a gente percebe que essas crianças aí são personagens muito importantes nessa obra, inclusive na maioria da obra que a gente vai estar analisando. Então, tem 2 crianças de colo, né, que até tem uma aparência um tanto quanto fantasmagórica, parecem fantasmas até, né, chega até a trazer um pouco de, digamos assim, de assustar, um pouco de medo. A gente vê que o bebezinho, né, ele está enrolado num pano branco, né, e os olhos dele aí que parece que saltam, né, observando tudo que está à volta aí, até com um certo temor, uma certa medo, na verdade, um receio, na verdade, que é o que ele está tendo aí. A criança maior, né, está apoiada aí na mãe, inclusive, abraçada à mãe, apoiada na mãe, inclusive, a gente percebe que ela é bem magrinha, né, bem raquítica, o que marca a característica aí da fome na região. Até os ossos, a gente consegue até perceber que os ossos aí das costas aí estão à mostra, né. Então, a gente percebe, na verdade, que mostra como essa família, além de estar realmente em condições bem precárias, né, a criança, inclusive, ela está passando fome, então a gente percebe os ossos dela, ela mal tem roupa, inclusive a gente percebe que ela está nua, então ela não tem roupa, significa que a família também não tem muitos recursos, né, ou seja, não tem dinheiro para comprar uma roupa, para estar conseguindo investir os seus filhos de maneira adequada. Então a gente vê que essa parte da obra do Portinari, ele quer nos trazer o quê? A alta mortalidade infantil que a região aí do Nordeste, famílias carentes, acaba tendo, ou seja, muitas crianças aí não chegam à fase adulta por questões de não ter alimentação adequada, então isso é uma coisa que a gente acaba percebendo na obra do Portinari, tá? É bem interessante esse aspecto da obra dele aí, tá? E nos chama a atenção, que é, no caso, essa criança aqui que a gente está vendo, né? Que está no colo de sua mãe, tudo bem? A gente percebe que ao todo são 4 adultos e 5 crianças, né? Então tem a mulher, tem um senhor idoso, tem a outra mulher aqui carregando as coisas da família, e um homem também aqui, que ao lado dele aqui tem mais 2 crianças, né? E uma delas, inclusive, aqui tem mais outra terceira criança, que está segurando em uma de suas mãos, né? A gente vê aqui uma criança, na verdade, aqui na obra, que ela está, na verdade, com o que a gente chama de barriga d'água, que é essa parte aqui, ó, essa parte da obra aqui do lado direito, né? Essa característica, inclusive, né, mostra a questão também das doenças, né, das enfermidades, que eram muito comuns aí da região dos habitantes da área rural, do campo, né, porque não tem acesso ao saneamento básico, tratamento de água, esgoto. Então, a gente percebe que o Portinari, ele traz destaque para isso, né? Ele mostra, inclusive, aí que, no caso dessa criança que está com essa que a gente chama de barriga d'água, né, mais conhecido como barriga d'água, é um sintoma de uma doença chamada esquistossomose, tá? Que é basicamente como uma das características e sintomas é o aumento do abdômen, tá? E aí gera um termo que a gente fala que é barriga d'água, tá? A gente percebe também, nessa parte aqui de cima da obra, né, urubus que estão voando, né? Para quem não sabe o que é urubu, urubu é um pássaro que a gente chama de pássaro de ave de rapina, né? Geralmente os urubus, eles costumam, na verdade, ficar próximos de regiões onde tem coisas mortas, porque eles se alimentam basicamente de carne morta. Então, a gente percebe que no meio dessa natureza que ele coloca, que ele vai trazer aí, ele traz uma paisagem que não é bonita, né? Mas mostra, na verdade, uma paisagem triste, uma paisagem que a gente vê que esses urubus, né, esses pássaros negros que estão sobrevoando a família, é como se eles estivessem esperando, na verdade, que aquela família morra para que esses pássaros possam consumir a carne da família. Então, isso é interessante, porque mostra como o Portinari, com essa obra e com essa pintura tão significativa, ele consegue trazer símbolos tão importantes e simbologias, né, representações. Ele tenta, na verdade, com essa obra, ele nos traz e fala para a gente, ele traz uma narrativa, né, ele mostra a realidade da população, sem precisar usar um texto, a realidade da população mais carente, da população nordestina, sem precisar usar textos, apenas com a imagem. A imagem por si só, ela já nos traz uma mensagem muito forte, muito interessante, né? E a gente vê também um senhor idoso, né? Ele tem uma barba longa, inclusive, branca, na verdade, com o rosto bem marcado, a representação daquela pessoa que passou a vida inteira sofrendo, passou a vida inteira em dificuldade. Então, é um aspecto interessante aí. Outro ponto interessante da obra, que a gente vai encontrar, é o chão totalmente seco, né, um solo seco, e todo mundo está descalço. Se vocês podem observar aqui, todo mundo aqui está descalço nessa obra, né? Então, nesse caso, por que ele traz as pessoas descalças, né? Primeiro, o solo, né? A gente vê que, obviamente, é um solo seco, não tem vegetação, não tem grama, não tem nada disso.
Tá? E quando as pessoas ali, ele representa as pessoas todas descalças, ou seja, tá? Sem nenhum calçado, chinelo, o que seja, o que ele quer nos trazer? Mais elementos falando sobre a pobreza, né? Que essa família aí passa, vive, e como isso, na verdade, a jornada dos retirantes, ela é extremamente difícil, tanto fisicamente, como também emocionalmente, como isso vai trazer, na verdade, aí, através dessa imagem, essa reflexão, né? A gente percebe também que tem alguns ossos aí pelo chão, né? Parece que algum animal está se decompondo, algo do tipo, e a gente vê aqui na parte do canto superior à esquerda da nossa tela, a gente vai ver esses urubus bem perto do solo, na verdade, mostrando o quê? Que eles, na verdade, estão comendo restos de animais, tá? Então a gente consegue perceber nessa parte aqui, esses pontinhos pretos aqui. A vida dos retirantes, pessoal, tá? O pessoal que decidiu, né, sair aí do Nordeste, resolveu, na verdade, buscar uma nova oportunidade, não é fácil, tá? E a gente vê que muitas vezes, quando eles chegam em outras regiões, como o Sudeste, eles sofrem muito preconceito, né? Sofrem preconceito pela questão aí do seu sotaque regional, sofrem preconceito por causa da sua condição social, condição econômica, né? E a gente percebe muitas vezes que as crianças, no caso, a gente está vendo aqui nessa pintura 5 crianças, como será difícil para a vida delas, né, se adaptar, principalmente em um ambiente escolar, né, onde elas podem sofrer preconceito e sofrer, na verdade, é o que nós chamamos de xenofobia. O que é a xenofobia, né? É quando as pessoas, na verdade, não gostam daqueles que vêm de fora, né? Isso é comum acontecerem aí dentro do próprio país, né, ou com pessoas que vêm de fora do país para o nosso país. No caso dos retirantes, muitos deles relatam essa condição de sofrerem xenofobia, ou seja, eles estão saindo da região Nordeste para ir para a região Sudeste, digamos São Paulo, por exemplo, e eles acabam sofrendo o preconceito, né, pela sua origem, o preconceito pelo seu sotaque, né, regional, das suas regiões aí do Nordeste. As crianças sofrem bastante também na escola, porque elas já vêm também com aquele sotaque característico daquela região, e muitas vezes sofrem preconceito das crianças, nas seus colegas de escola, o que, na verdade, não deve acontecer, né? A gente sabe que o mundo ele é enorme, ele é muito grande, há uma diversidade enorme de pessoas, e o que é mais interessante é justamente isso, né? Sermos todos diferentes, mas merecemos sermos tratados da mesma forma, com respeito, que é a chave principal, inclusive, de qualquer relação na sociedade. Quando a gente estabelece relações de respeito, a gente consegue estabelecer aí uma sociedade justa, uma sociedade mais harmoniosa, né? Então, quando a gente, por exemplo, está tratando dessa questão dos retirantes, eles merecem respeito como qualquer outra pessoa, eles são pessoas dignas, que estão querendo, na verdade, aí mudar essa realidade que esse quadro nos traz, né? A realidade da dureza da vida, da desigualdade social, da pobreza, da fome, né? Que é algo muito complicado. E aí, quando eles estão indo para essa nova região, eles querem ser bem acolhidos, eles merecem ser bem acolhidos, né? Eles não merecem ser tratados aí de maneira desrespeitosa ou com preconceito. E a gente vê nessa obra que o Portinari nos presenteou, né, que isso faz parte aí do nosso patrimônio, né, enquanto brasileiros, como com esse quadro ele consegue nos dar essa mensagem, né, de como é dura a vida de quem vive na região, aí, regiões com desigualdade social, com dificuldades aí, até para se obter um copo d'água, né, uma água limpa, né, não uma água suja que possa vir aí de lugares aí contaminados e tudo mais. Então é muito importante que a gente pratique o respeito, é muito importante que a gente pratique a tolerância, né, porque isso permite que nós consigamos construir uma sociedade mais justa, mais, pelo menos, se não mais igual, mas pelo menos aí mais respeitosa. O respeito deve ser igual para todos, todo mundo merece o mesmo respeito, ser tratado como um ser humano, ser tratado como um indivíduo, mesmo com as suas diferenças, com as suas aí características próprias, tá? Cada um de nós é único, e isso que é tão fascinante, tanto no povo brasileiro, mas como também na humanidade como um todo. Tudo bem? Pessoal, essa foi a nossa visita, né, monitorada aqui, que a gente fez em 2 museus, o Museu da Casa Cândido Portinari e o Museu de Arte de São Paulo, onde está exposta essa obra tão fascinante, que é a obra aí, Os Retirantes de Cândido Portinari.
Espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido aproveitar essa oportunidade nesse museu, que é fantástico, né? Que vocês realmente tenham conseguido aí refletir um pouco e que isso possa ter contribuído para vocês, tá bom? Muito obrigado e até a próxima, gente. Tudo de bom para vocês.